Boa tarde, gente. Boa tarde. Primeiro de tudo, agradecer a presença, tá? De vocês, muito obrigada. Os que estão aqui presencialmente, os que estão online com a gente, muito obrigada. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Mergulhão, do NEAP. Juliana Pantoja, entrei no NEAP agora em novembro. Rivanildo está aqui online, que também é do NEAP, está aqui online com a gente, dando suporte aqui online. A gente recebeu essa proposta da coordenação de ensino para a gente ter um momento para fazer um diálogo aqui com vocês, para a gente tratar sobre inclusão, que é um tema que está assim, sempre recorrente nas conversas da gente pelos corredores, né, e às vezes os professores procuram a gente no NEAP. E a gente topou logo de cara, concordamos e topamos logo. Então a gente combinou de fazer isso aqui em 2 momentos. A gente tem um primeiro momento que está sendo gravado, que é um momento muito mais informativo, vamos dizer assim. E aí por isso a gente vai deixar ele gravado, porque as pessoas que não puderam estar aqui presentes, depois a gente compartilha, vai deixar na página do NEAP também. E aí um segundo momento que a gente não vai mais fazer gravado, a gente vai continuar online, quem tiver online vai continuar podendo participar, mas a gente não vai mais gravar, que é um momento que a gente quer fazer muito mais uma troca aqui com vocês, a gente fazer uma construção coletiva e a gente poder estar num ambiente seguro e a gente poder conversar e poder trocar, tá? Então, esse primeiro momento a gente vai falar, basicamente, o tema que a gente escolheu aqui, a gente colocou sim em diálogo, porque é exatamente isso que a gente quer. A gente quer, de fato, dialogar, né? Porque a gente entende que tratar de inclusão é uma construção coletiva, então ela funciona assim sempre no diálogo. E aí a gente vai trazer aqui somente algumas coisas que a gente sabe que tem professores que já estão cansados de saber disso, mas ainda tem professor que ainda pergunta a gente, que ainda fica na dúvida e não sabe, né? Então, como é que eu identifico se eu tenho algum estudante na minha turma, naquele semestre, né, que precisa de alguma acessibilidade? No SIGA aparece de 2 formas. Aparece uma mensagem na sala virtual quando o professor entra, fica uma mensagem lá notificando, tem o nome do estudante e, na verdade, só deixa o professor, parece que avançar depois que ele diz que ok, que viu, que está ciente. E, de qualquer forma, no SIGA fica lá o parecerzinho com as orientações de adequações. Então, ali é só mesmo como se fosse para avisar o professor que tem algum estudante na sua disciplina e depois, no lugar lá que o professor pode notificar, a gente vê. A gente colocou aqui na página do NEAP, tem um tutorialzinho que a gente fez, que tem todas as informações aqui em cima, onde tem inclusão e acessibilidade. A gente tem uma parte aqui embaixo que a gente tem a cartilha de acessibilidade, a gente tem esse tutorial aqui, como o docente pode ver onde é que aparece no SIGA, tá? Então, a gente tem aqui o tutorial, mostrando todo o caminho onde o professor pode ver onde encontrar a informação do estudante. Tem esse símbolozinho aqui do lado, na hora que aparece o símbolozinho, porque clicou lá, vai aparecer as orientações de adequação, tá? A outra coisa legal. Alguns casos, como que Eve trouxe aqui antes mostrando, tem estudantes que não estão lá no SIGA, né? E é importante a gente lembrar o seguinte, que nossos estudantes, antigamente, o sistema do NASCE era, a cada semestre chegava um e-mail para a coordenação do curso, informando o estudante as disciplinas que ele estava matriculado e pedia ao coordenador para o coordenador encaminhar para os professores. Isso não acontece mais, isso só acontece agora na primeira vez que o estudante faz o atendimento no NASCE. A partir do semestre seguinte, é tudo direto no SIGA, tá? Então, às vezes os professores estavam acostumados com aquele procedimento e aí ficam esperando que chegue o e-mail da coordenação informando, mas esse e-mail não chega mais, ele só chega quando é o primeiro atendimento do estudante. Nesse semestre, agora 26.1, excepcionalmente por conta da greve, né? O Núcleo de Acessibilidade e os técnicos que estão de greve, a gente também, mas entendendo que nossos estudantes novatos que estão ingressando
não vão poder ter essa orientação no SIGA, porque o NASCE, eles estão lá colocando o laudo, né? Mas o NASCE não está chamando eles para fazer a conversa e para depois fazer as orientações de adequação. O que a gente está fazendo a gente pede que eles encaminhem para a gente o laudo. A partir do laudo a gente vê qual é a necessidade dele, se é um estudante com TDAH, se é um estudante com TEA. A gente pega as orientações gerais que o NASCE tem para cada uma, né, dessas especificidades, e a gente está encaminhando para os professores das disciplinas, tá? Mas isso é uma coisa de maneira excepcional que a gente faz, né? Estamos fazendo nesse semestre por conta da greve, e às vezes a gente faz quando está naquele intervalo ali entre o estudante ter dado entrada no SIGA, mas tem um intervalo para o NASCE chamá-lo, para conversar, para elaborar as orientações, então a gente faz isso também nesse intervalo, tá? Poxa, ele não está passando, Ju. Porque não estou no modo apresentação. Ah, que saiu aqui do modo apresentação. O que é que a gente fala sempre, né? Que aí eu estava falando aqui antes. O ideal, vamos dizer, é que o estudante chegasse para o professor, se apresentasse, se identificasse, para que o professor soubesse quem é o estudante, né? Mas a gente sabe que para alguns é tranquilo fazer isso, mas para alguns outros estudantes esse é um desafio grande demais, né? Essa comunicação, às vezes, é um desafio grande demais, provoca muita ansiedade. Então, a orientação que a gente sempre dá para o professor se viu ali que tem um estudante na sala, na sua disciplina, procura conversar com o estudante, né? Chama ele, conversa, procura entender quais são as necessidades, porque o NASCE coloca aquelas monte de orientações ali, de adequações pedagógicas, mas não necessariamente tem que ter aquilo tudo. E às vezes o mesmo estudante, em uma disciplina ele pode precisar de determinada adequação e em outra não precisar, né? A gente tem estudantes que dizem, nessa disciplina eu preciso de tempo extra para fazer uma prova, mas naquela outra eu não preciso, porque o tipo de avaliação é mais direta, então eu consigo fazer no tempo e tal. Então, só o professor conversando com o estudante é que ele vai, de fato, saber e entender qual é a necessidade dele. Sugerir procurar a gente do NEAP também, né? E aí, assim, se por acaso vocês sugerirem e depois de um tempo vocês verificarem que continua lá no SIGA sem nada, não tem nenhuma orientação do estudante, nem chegou no SIGA, nem chegou para a gente, se vocês puderem dar um toque para a gente do NEAP seria bom, porque aí a gente tenta procurar o estudante e dar uma conversada com ele, porque às vezes é isso, às vezes, como que Eve diz, né? Às vezes o estudante tem um TDAH e aí ele se distrai, ele se dispersa e ele esquece que tem que fazer isso, né? Às vezes acontece que o estudante envia no SIGA e quando o NASCE envia o e-mail para agendar um horário, ele já não viu mais. E aí perde ali, tem que fazer o procedimento novamente, né? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, procurar a gente e pedir ao estudante também para que ele procure a gente. Talvez vocês já tenham visto nas salas, que a gente tem algumas salas que tem algumas sinalizações, tá? Tanto em cadeira ou mesa ou nas bancadas dos laboratórios. São estudantes que fizeram essa solicitação específica para a gente, tá? Não é uma regra que aí todo estudante, né, que tem determinada necessidade, a gente faz isso. Não é. São estudantes que procuraram a gente com essa demanda de ter um lugar específico para a mesa, porque precisa da mesa, porque é cadeirante, ou ter uma cadeira em determinado local, porque ele tem deficiência auditiva ou baixa visão, então precisa estar num determinado local na sala que ele possa enxergar melhor, possa ouvir melhor o professor, mesmo o professor se deslocando aqui, né, na frente da sala. Então a gente tem algumas sinalizações em salas, nas cadeiras e nos laboratórios também, tá? Todo início de semestre, a gente levanta esses estudantes que têm essa necessidade e vê quais são as disciplinas que eles estão matriculados, quais são as salas que eles têm essa disciplina, a gente passa para a gerência de infraestrutura e a gerência faz a marcação nas salas e nos laboratórios, tá? Patrícia, mas Oi. aí, nesse caso aí, o professor importante também notificar. Tem alunos que pediram isso, né? Porque pode ser que o aluno chegue e o lugar está tomado lá, por exemplo. Isso, Normalmente, o que eles relatam para a gente é que depois que tem a marcação, isso não acontece.
A gente até teve uma situação de uma sala que tiravam a mesa do lugar, tanto que a gente chegou a mandar e-mail para os professores que davam aula naquela sala, lembrando da marcação, e aí de boa nunca mais aconteceu, né? E os meninos, de maneira geral, dizem que não tem problema, que depois que bota as demarcações nas salas, isso não tem acontecido. Agora, se algum estudante procurar vocês para dizer, eu queria que tivesse uma demarcação para mim também, pode dizer para ele procurar a gente, porque a gente já deixa lá ele cadastrado para todo semestre a gente acompanhar e pedir para a gerência de infraestrutura fazer isso, tá? A gente tem uma sala do lado da sala do NEAP, né, lá no bloco A, que é a sala Sinapse, que esse nome foram os meninos quem escolheram. Ela está sem nome ainda na porta, ela está ainda com o nome sala de reunião, né? Porque a gente está aguardando fazer essa adesivação ali. Mas é uma sala que a gente deixou reservada para nossos estudantes com autismo. Os laboratórios são espaços que eles utilizam para ficar estudando, mas são locais muito movimentados, entra e sai, né? Tem um fluxo grande de pessoas circulando. E eles começaram a ficar desconfortáveis, não conseguiam se concentrar bem e tal. Então, trouxeram essa demanda, a gente levou a demanda para a direção já desde o ano passado, e aí essa sala do lado da sala do NEAP, que era uma das salas de reunião, ela fica reservada para esses estudantes que solicitaram, tá? Então, tem sempre novos estudantes tendo acesso a essa sala. A gente solicita ao helpdesk a liberação do acesso deles, que as salas de reunião, elas são salas que eram liberadas, os crachás, para os técnicos e para os docentes. A gente tirou essa liberação dessa sala e ela fica liberada apenas para os estudantes. A gente do NEAP tem também acesso e para aqueles estudantes que fizeram essa solicitação, que são estudantes que têm TEA. Eles podem usar a sala, a gente tem computador na sala, ou eles podem levar um notebook, mas a gente tem um computador de mesa também para eles. E eles não precisam fazer reserva, eles podem chegar, entrar e usar a sala. Pode mais de um usar a sala, o único combinado que a gente tem com eles a sala não é para fazer atividade de grupo, nem de dupla. Se tem 2 ali estudando, tem que estar 2 estudando isoladamente, não é para ficar ali para não atrapalhar, senão vai acontecer a mesma coisa que acontecia nos laboratórios, num espaço ainda menor, né? Isso tem sido super de boa, eles têm respeitado bastante isso aí. Isso aqui são as orientações gerais sobre avaliações, que vamos dizer que é sintetizando um pouco daquelas orientações que vêm do NASCE, naquilo que está relacionado com as avaliações, que é o tempo extra para a realização das atividades, né, das provas, sala reservada, porque alguns estudantes, além do tempo extra na avaliação, eles precisam de fazer a prova numa sala reservada, para que eles possam se concentrar melhor, e não fazer dentro da sala, onde está o grupo todo fazendo. Prazo extra na entrega de projetos, de outras atividades. Provas adaptadas. Material de consulta. E, assim, o principal que a gente sempre diz é acolher esse estudante e acompanhar, né? Isso é o básico, porque disso aí a gente não sabe cada estudante o que é exatamente que ele vai precisar. E o fato de um professor ter um estudante, por exemplo, com TDAH num semestre aqui na sua disciplina, e no próximo semestre você vir a ter outro estudante também com TDAH, não quer dizer que as necessidades sejam as mesmas. Eles podem, né, ter o mesmo diagnóstico, mas as necessidades serem completamente diferentes, né? Então, por isso é que o chegar junto, conversar, para que o estudante se sinta acolhido, não se sinta discriminado, nem ache que chegar para falar vai ser um motivo de discriminação. Acho que isso é o mais importante. Na segunda parte, a gente vai conversar mais sobre cada uma dessas coisas. Oi, Dani. Mas essa questão da prova adaptada, material de consulta. Então, a prova adaptada, a gente vai falar mais na segunda parte, vamos tratar mais sobre isso. Mas, basicamente, para alguns estudantes, o tipo de prova que o professor faz, dependendo da necessidade que ele tem, pode ser um pouco difícil para ele. Então, às vezes, estudantes, por exemplo, com TEA, têm uma necessidade de um enunciado mais direto. Na hora que o professor faz um enunciado que é mais rebuscado e que é bem grande,
ele, no meio do caminho ele já se perdeu, e às vezes o estudante com TDAH também, né? Então, às vezes é uma adaptação ali no enunciado para fazer um enunciado de uma forma mais direta. Às vezes um estudante que tem dislexia, problema de visão, de baixa visão, então ele precisa de uma prova que tem uma fonte maior, pode ser a mesma prova, mas com uma fonte maior. Às vezes um espaçamento entre linhas também maior, para que ele possa separar melhor ali, visualmente o que ele está lendo, porque se fica tudo juntinho assim, ele pode confundir a linha de baixo com a linha de cima. Então são adaptações nesse sentido para... Tem um aluno, né? Mas esse aluno ele é mais tranquilo, ele fala pra gente: professor, dá para imprimir a prova maior? Tem um aluno que tem um problema de visão. Aquele menino DSI. Exatamente. Ele se pede, DSI, professor, imprima tem. uma fonte maior. Isso. A gente, na segunda parte, a gente vai poder conversar melhor sobre isso, até saber o que é que vocês já estão fazendo, porque é isso que a gente quer. Esse momento que vocês já fazem muitas coisas, a gente sabe de muitas coisas que vocês sabem, porque alguns de vocês comentam com a gente, porque os alunos comentam com a gente. Então, mas eu acho que esse é o momento da gente poder fazer a troca, porque às vezes o que um professor está fazendo, o outro nem pensou ainda em fazer, e na hora que escutava, dizia: eita, para mim é tranquilo fazer isso, eu nem estava fazendo, né? Então, na segunda parte a gente vai poder conversar melhor sobre isso, tá? Fazer essa troca. A página do NEAP, a gente tem lá aquele lugarzinho de acessibilidade. A gente tem uma cartilha de acessibilidade, que foi o primeiro material que a gente produziu, acho que há uns 2, 3 anos atrás. É um material grande, mas é um material que pode ser lido de pedaços, né? Porque a gente fez ele meio como se fosse todo cheio de capítulozinhos, pode ser lido de partes somente. Ali a gente traz várias coisas, traz legislação, a gente traz, tem algumas falas de alguns estudantes também, né, que são aqui do centro. A gente tem um outro material que é umas orientações que a gente fez para apresentações acadêmicas, relacionadas com tamanho de fonte para fazer os slides, com cores de slide, quando utiliza gráfico, estudantes que são daltônicos, na hora que a gente usa um gráfico somente com cores, para eles não faz muita diferença aquela cor ali, né, para quem é daltônico. Então a gente coloca ali algumas sugestões do que pode ser feito também num gráfico, para além da cor, né, de ter algum tipo de textura para poder facilitar visualmente para ele, porque só a cor ele não pode não identificar, mas na hora que bota como se fosse uma textura, ele identifica. Então tem aí esse material. E assim, nós no NEAP estamos disponíveis sempre para vocês, tá? Acho que é isso que eu falei no início, é uma construção coletiva e que a gente vai fazendo sempre junto com vocês, para que a gente possa ter nossos estudantes sempre melhor atendidos e para que a trajetória acadêmica deles aqui ela seja a melhor possível, né? Mais tranquila para ele, para que ele possa percorrer esse caminho que ele pode, que ele consegue, que ele tem competência para fazer, precisa de apenas alguns ajustes, de algumas adequações, tá? Obrigada.